Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora dar sequência no nosso estudo da nossa revista do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trabalhando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós trabalhamos da aula 1 até a aula 5 o livro de Ruth, Recebemos várias instruções ali maravilhosas. E agora nós vamos trabalhar o livro de Esther. Também tem vários assuntos, vários ensinamentos para as nossas vidas e que também é muita bênção. E nós queremos te pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Não se esqueça de compartilhar e comentar. Quando você comenta, interage, o YouTube entende que isso aí é importante, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, lição 6. Deixa eu só abrir aqui. A lição 6, meus irmãos, ela é uma lição, mas assim, para entendermos um pouco a estrutura do texto, do livro, essa parte, não vamos entrar tanto nos ensinamentos neste momento, mas a construção do livro, como que se deu. E o texto áureo, nós vamos ler lá em Esther 4,14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegasse a este reino. Então essas aqui são as palavras que nós temos aqui, que Esther precisava fazer alguma coisa, não se calar, precisava tomar uma decisão, porque ela agora já era rainha. E provavelmente Deus preparou esse momento para trazer livramento para o povo judeu. E a verdade prática, ela diz: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Agora eu quero ler com vocês a leitura bíblica em classe. Eu vou ler aqui em outra versão. Nós vamos ler Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu vou ler na nova versão transformadora. E diz da seguinte forma: esses acontecimentos ocorreram no dia do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grandeza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real, para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Olha só, essa é a leitura bíblica em classe que nós temos que fazer aqui. E agora nós vamos para a introdução, que diz assim: a partir desta lição estudaremos o livro de Esther,
Veremos como o livro está organizado, a categoria a que pertence, características literárias, autoria e data. Procuraremos também situar o contexto histórico em que o livro foi produzido. Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. Finalmente perceberemos que a providência divina apresentada no livro é um assunto que formula o propósito de Esther. Trata-se de uma providência divina não mencionada, porém constatada ao longo do livro. E aí, meus irmãos, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar mais essa estrutura do livro, conhecer o contexto histórico. Essa é a importância de nós trabalharmos esse contexto histórico, entender o pano de fundo, como era a cultura, porque assim, fazendo assim, você consegue entender melhor os assuntos que são trabalhados nessa lição. Quando você não entende o contexto, não entende a cultura, não entende a religião, acaba que muitas informações você deixa de compreender. Deixa eu só aqui. E aí ele traz essa introdução aqui só para nós compreendermos aqui melhor esse contexto. Vamos lá. 2. A apresentação da lição. Não, vamos lá para baixo. Aqui a introdução, né? Vamos lá para a introdução. Aqui era um material de apoio dos professores. E a introdução diz assim, concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. E aí não tem essa referência direta a Yahvé, Jeová, a Deus, Adonai, mas você vê o trabalhar de Deus na história. Primeiro que ali trata-se do povo de Deus. Então, se é do povo de Deus, obviamente Deus está no negócio. E você vê o agir e o conduzir da história pela mão de Deus. Como eu disse a vocês, o tópico 1 vai falar da organização do livro e no item 1 vai trazer a categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe um conjunto de revelações divinas, da revelação divina escrita completa e perfeita. Então, essa aqui nós temos essa importante, que eram essas festas judaicas, 5 principais festas judaicas ali, e esse livro era lido, era trabalhado. E para você entender melhor sobre Megilot, vamos aqui olha aqui, De acordo com o site Círculo de Cultura Bíblica, Megilot, os 5 pergaminhos, são uma coleção de 5 livros da Bíblia hebraica que são tradicionalmente lidos durante os festivais judaicos ao longo dos anos. Esses pergaminhos, por suas respectivas ocasiões,
tradicionais de leitura inclui Cântico do Cânticos, Sábado da Páscoa, Ruth, Festa das Semanas, Lamentações, Novo de Ave, que está aqui, né? Eclesiastes era lido no Sucote, Esther na festa do Purim. Então, embora cada um desses pergaminhos tenha seus próprios temas e mensagens exclusivas, todos eles têm conexões importantes com temas e experiências femininas. Então, isso aqui é uma das explicações sobre isso. Vamos lá aqui, quer ver mais? Era lida nas 5 festas. Na festa, o livro de Esther era na festa de Purim. O livro de Esther recebia devida atenção como júbilo pelo livramento divino da fúria de Ramã, inimigo cruel dos judeus. Então, essa é a festa do Purim, que foi o livramento que Deus deu ao povo judeu. Então, nessa festa do Purim era lido o livro de Esther. Então, você vê que é algo muito importante. E ele está aqui nessas 5 leituras principais dessas festas que tinha ali no meio do povo de Deus. E faz parte do cânon do Antigo Testamento. Ele é classificado como livros históricos. E são as divisões da bibliologia. 2. Características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, e vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Aí temos aqui a referência de Esther 9, capítulo 9, versículo 20 ao 32. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então essa é uma característica principal. E sobre a questão da historicidade, né, fica muito claro e evidente, porque é um livro utilizado até hoje nas principais festas que os judeus celebram até o dia de hoje. Então você vê a importância que eles dão a esta literatura. Autoria e data diz que o autor é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda por volta do século V a.C., por volta de 460 a.C. Logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. E aqui, de acordo com a nossa lição, não se crava a autoria deste livro aqui. E é importante, né, nós prestarmos atenção aqui que tem um estilo anterior ao período grego, que posteriormente Alexandre o Grande, né, Alexandre Magno, ele vem e conquista todo o Império Persa e a Grécia assume ali todo o governo de toda aquela região ali.
e expande absurdamente o seu império grego. Aí nós temos agora o contexto histórico, tópico 2 da nossa lição aí, ó. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sob os assírios, e aí você pode ver isso aí lá em 2º livro dos Reis 17, verso 6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento e sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. E aqui nós percebemos essas informações trabalhando o contexto histórico e tratando do exílio do povo hebreu. E aqui ele menciona os principais exílios, que foi o Reino do Norte, em 722 a.C., a queda do Reino do Norte, as 10 tribos ao norte, sob o domínio do Império Assírio, porque não confunda Síria com Assíria. Aqui nesse caso é Assíria. E depois o Reino do Sul, que tinha ficado ali com 2 tribos ao sul, eles foram levados para o cativeiro babilônico em 3 levas, e aí da Babilônia virou Império Medo-Persa, depois Império Persa, e aí depois veio a queda do Império Persa e, consequentemente, o surgimento do Império Grego. E aí, 2, aí nós temos o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes já havia julgado a Síria como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor, como está lá em 2º livro das Crônicas 7,14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo 2:1-4. Então nós temos aqui o fim do exílio. Deus havia dito que o exílio teria uma duração de 70 anos. Jeremias foi criticado, foi contestado. Diz que os falsos profetas falavam que ia ser um exílio de aproximadamente 2 anos e Jeremias falava que ia ser de 70 anos. E Jeremias 25:12 diz o que para nós aqui? Ó?
Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Então, isso aqui é a profecia de Deus entregue por Jeremias, falando que Deus iria fazer. Aí nós temos aqui, ó, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. O que vai dizer Paulo? Fala com relação à questão das autoridades. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então nós temos aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Dando sequência aqui, nós temos o tópico 2 ainda, no contexto histórico, nós vamos trabalhar a questão do pós-exílio. Nós falamos aqui sobre a queda do exílio babilônico, do Império Persa, né, o retorno do povo judeu, e agora vamos ver como que se deu essa questão do pós-exílio. Só que alguns ficaram no exílio, construíram suas famílias, construíram suas casas, tiveram suas famílias, não retornaram para Jerusalém. Mas outros, boa parte, retornaram para Jerusalém. E aí, o 3 aqui da nossa lição diz: Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém, no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, 483 a 473 a.C. Então, para nós entendermos um pouco mais esse contexto do livro de Esther, precisamos ler o livro de Esdras. O sumo sacerdote Esdras, aliás, que foi responsável ali pela parte religiosa, né, nesse pós-exílio. Então é muito importante nós entendermos isso daí. Olha só. 3. Mensagem, propósito e mensagem. Providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham a fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade. Vamos lá, irmãos. Nós estamos aqui nesse
propósito e mensagem aqui, providência divina. Eu vou retornar aqui à leitura porque eu tive um contratempo aqui. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia, disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. E aqui é uma citação de Provérbios 14, 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E aqui nós vemos, Deus falou que iria executar juízo sobre o povo judeu e teria um tempo, uma duração de 70 anos. Encerrou-se, né? Deus moveu o coração de Ciro, teve um decreto ali permitindo o regresso do povo judeu para Jerusalém. Uma viagem muito extensa, mais de 800 quilômetros. Eu não tenho essa informação, esse número preciso, mas é mais de 800 quilômetros aqui. Mas era necessário e havia uma alegria muito grande da parte do povo de Deus, regressando, voltando ali para Jerusalém, para Judá. Alguns não quiseram enfrentar essa empreitada, acharam que era melhor ficar por ali, mas também acabaram sendo abençoados também. E 2, nós temos aqui uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persa, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que o homem. Nós temos aqui, vamos ler aqui Salmos 118, versículo 8 e 9, que diz, Salmos 118, abra sua Bíblia aí. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Então, aqueles que ficaram ali, não voltaram para Jerusalém, passaram por essa situação agora muito delicada, muito complicada. E tiveram que mais uma vez depender da intervenção de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Deus, Ele prepara todas as coisas, Deus ele dá o escape, Ele dá o livramento. Porque o que é isso? É o cuidado de Deus com o seu povo. Nós não podemos perder isso de vista. E, poxa, mas tem tantas situações adversas, tem tantas situações difíceis, como é que você pode falar que Deus ainda está comigo? Mas Deus, Ele está conosco. Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas, mesmo quando estamos passando por situações adversas. Nós temos que entender essas questões. Infelizmente, enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nesta terra, nós vamos passar por situações desagradáveis, situações delicadas, mas o certo é que nós temos o conforto e o consolo do nosso Deus. 3. A festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Está lá em Esther capítulo 9, versículo 20 ao 28. Purim
é o plural da palavra pur, que é lançar sortes. Conforme Ester 3, verso 7, Amã lançou o sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. O diabo, através assim, trazendo para nós, fazendo uma aplicação prática para as nossas vidas, através de Ramã, o diabo determinou que tal dia os judeus seriam exterminados e que Mardoqueu seria enforcado. Só que Deus ele transforma a maldição em bênção, como está em Neemias 13, versículo 2. Deus proporcionou o escape e o livramento para o povo judeu. E o que o diabo determinou, Deus falou, pera lá, eu que dou a sentença, eu que dou a palavra final. Então Deus ele tem a palavra final sobre as nossas vidas. Deus ele tem o controle. Então, essa festa até hoje é celebrada, né, por esse grande livramento que Deus deu ao seu povo. Ela foi uma festa instituída nesse período, porque as primeiras festas nós temos ali a instituição através da lei de Moisés, festa do Pentecostes, festa do Tabernáculos, festa dos Pães Asmos, que eram as três principais festas, né? E essa festa do Purim, nós estamos vendo aqui que foi instituída nesse contexto através de Mardoqueu. E até hoje os judeus celebram lá em Israel e ao redor do mundo onde tem judeus, onde tem sinagogas, onde tem judeus. E para nós encerrarmos, a conclusão diz que o livro de Ester nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos entrando aqui no Brasil, nós estamos entrando em um período eleitoral, eleições para prefeitos, vereadores, e é um momento que muitos fazem promessas, mas nós temos que firmar as nossas vidas na rocha e crer nas promessas do nosso Deus. Não ficar alicerçado nas promessas dos homens, de candidatos, porque eles podem vir a falhar, porque são seres humanos. Mas quando nós confiamos em Deus, na soberania de Deus, no controle de Deus sobre as nossas vidas, nós seremos menos frustrados. Nós teremos a garantia da vitória, nós teremos a certeza da vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar. E você também, quando estiver orando, ore por nós, porque nós precisamos das vossas orações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, por este momento. Muito obrigado por estar diante de Ti nesta noite, podendo, Senhor, ser um canal, um instrumento nas Tuas mãos, para poder ajudar, ó Deus amado, os Teus filhos, que são professores de escola dominical, e que esta mensagem também alcance todos quantos irão assistir esta mensagem. Pai Santo, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.